Então, como é que é essa história? A gente tem que percorrer um certo caminho para chegar nisso. Vamos lá. Olha, vocês devem lembrar das derivadas parciais. Vocês viram em Matemática 1. Né? Lá vocês viram... Vamos fazer um exemplo aqui. Vocês viram funções de duas variáveis, e até de mais variáveis, eu imagino. Por exemplo, uma função aqui, 3x2 mais 7x menos 4y3. Está aí, uma função de duas variáveis. Vocês viram lá como calcular derivadas parciais. Por exemplo, derivada da f com relação a x ou derivada da f com relação a y. Vocês lembram disso? Como é que era feito esse negócio? Quando a gente fazia uma derivada com relação a x, a gente considerava todas as outras variáveis que existissem ali, a gente considerava constantes. No caso, todas as outras se limita à variável y, né? Então, eu vou derivar essa expressão considerando o y uma constante, algo que está fixo. Então, a derivada vai ser quanto? Alguém arrisca aí para mim? 6x mais 7. 6x mais 7. Que a derivada disso vai ser zero, né? Agora, na derivação com relação a y, aí o x é que vai ser considerado fixo, né? Então, derivando com relação a y, quanto é que vai dar? Diga aí para mim. Menos 12y ao quadrado. Menos 12y ao quadrado. Né? Que aqui dá zero. Pronto. Bastante fácil, né? É só ter a ideia de que se eu estou derivando com relação a alguma variável, eu considero todas as outras constantes. Eu digo todas as outras porque podia ter mais que duas variáveis, né? Podia ser uma função, digamos, de 3 variáveis. Olha só aqui. 2xy mais z3 mais xz2. Como é que seria, por exemplo, aqui, a derivada de w com relação a x? Agora, y e z são constantes, né? Considero constantes. Então, o que daria aqui? 2y 2y mais z ao quadrado. Mais z ao quadrado, né? O x derivou deu 1, derivou deu 1, aqui era constante, constante, né? Perfeito. E se eu derivasse com relação a z? Quanto é que ia dar agora? Hum? 3z ao quadrado mais 3z ao quadrado mais 2xz 2xz e só. Acabou, né? A derivada aqui, com relação a z, esse é o primeiro termo, tem derivada a zero, né? Constante. 3z2, aqui é uma constante, multiplicando o z2, então vai ficar 2xz. Pronto, né? Tranquilo. Bom, professor, desculpa. Diga. Eu não entendi, porque quando você faz em relação a x, os x desaparecem. Não entendi. Não, veja. Essa primeira, por que o x sumiu daqui e daqui? Porque eu estou derivando com relação a x, né? Então, se aqui é x elevado a 1. Quando a derivada de x dá 1. Né? Por isso que ele sumiu. Sim. Aqui também, aqui, por exemplo, x é 2. Estou derivando com relação a x. Esse z é uma constante. É como se eu estivesse derivando 4x. A mesma coisa. Então, qual é a derivada de 4x? 4, né? Derivada de x é 1. Então, x é 2. Z2. Esse 4 aqui, o Z2 aqui está fazendo o papel que o 4 fazia ali em cima.
Tá? Ele é uma constante, ele é fixo, é como um número fixo, 4, por exemplo. Tá? Ou não? É porque no primeiro exemplo ali que você deu, a, a derivada do y desaparece, então, quando é em relação a x? Não, não é que... Vamos com calma. Olha só, você diz nesse primeiro exemplo aqui, eu estou Sim, derivando com relação a x. Né? Olha só, a função tem duas variáveis. Quando eu faço a derivada parcial, eu derivo com relação a uma certa variável, eu considero as outras variáveis que existam ali, eu as considero constantes. Aqui, as outras é apenas a variável y, né? Que tem a mais. E eu estou derivando com relação a x. Então, nessa hora, eu considero y uma constante. Então, quando eu derivar aqui eu estou derivando constante. Né? Se eu estou fazendo a derivada com relação a x. Então, a derivada disso aqui é zero. Porque a derivada então de uma no segundo exemplo, então, y e z vão aparecer porque a derivada de 2x vai ser 2, né? E de x vai ser 1. Então vai ficar... Ah, exatamente. entendi. Acumulação Obrigado, de professor. equações aqui. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Bom, a gente precisava lembrar disso, que nós vamos usar aqui, na verdade, não são as derivadas parciais, mas é algo que utiliza exatamente a mesma ideia de fazer algo com relação a uma variável e considerar as demais constantes. Olha só, nós queremos chegar na integral dupla, mas a gente ainda tem um caminhozinho a percorrer até chegar lá. Olha só, nós vamos falar primeiro das integrais iteradas. As integrais iteradas são a ferramenta que a gente vai usar para calcular a integral dupla. E a ideia das integrais iteradas é a mesma das derivadas parciais. Vamos ver um exemplo. Imagina que eu tenho uma função aqui de duas variáveis. Qualquer uma. Z igual a x2 mais 3y. Pronto. Olha só, eu vou fazer uma integral. Da mesma maneira que eu fazia a derivada com relação a x, considerando as outras variáveis constantes, eu posso fazer uma integral com relação a x. Olha só, eu vou fazer uma integral de x2 mais 3y, mas vou integrar com relação a x. Nessa hora, eu vou considerar as outras variáveis, no caso apenas y, como constantes, igualzinho a gente faz na derivada parcial. Então, olha só, vamos fazer. Normalmente, isso se faz para integrais definidas. Então, vou imaginar aqui, de 0 a 1. Podia fazer também para indefinida, mas a aplicação mesmo, onde tem utilidade, é quando a gente usa uma integral definida. Então, vamos lá. Olha só. A indefinida, de x2, x3 sobre 3. Mais 3y, só que 3y é uma constante, que eu estou integrando com relação a x. Então, é como se eu estivesse fazendo a integral de uma constante. A integral de uma constante é kx, né? Mais outra constante, né? Olha lá. Então, aqui eu vou botar mais 3yx, que normalmente não se escreve assim, né? Normalmente se escreve na ordem, a escrita matemática, em geral, sempre que possível, preserva a ordem alfabética, né? Então, eu vou escrever 3xy, né? Mas é a mesma coisa, é a integral de uma constante, kx, né? Isso é a antiderivada. Teria mais uma constante, mas não precisa, porque a integral é definida, né? Então, eu boto um parênteses aqui e faço barra de 0 a 1. Viram lá?
Eu calculei a integral indefinida usando aquela mesma ideia da derivação parcial. Tudo que não for x eu considero constante. Então, aqui é uma constante, derivada, a integral da constante é x. Tá? Ok? Olha lá. Agora é só fazer f zona de 1 menos f zona de 0. Né? Quanto dá f zona de 1? Dá 1/3 mais 3y. Né? Menos f zona de 0, 0, 0 vai dar tudo 0, né? Nem precisa botar mais nada, né? Acabou aqui essa primeira integral. Tá claro, Anê? Agora observa. Eu tinha uma função de x e y. Integrei com relação a x. Não mexi no y. O y ficou ali considerado constante. Então, o resultado acaba trazendo esse y para cá. O y acaba aparecendo lá no resultado. Isso me dá uma ideia. Eu posso integrar novamente. Digamos, de 1 a 2, para não dar trabalho. Integrar novamente o resultado que eu obtive antes. Qual foi o resultado? Era 1/3 mais 3y. E agora eu calculo a integral com relação a y. Percebeu? Eu tinha uma função de duas variáveis. Integrei com relação a x. Sobrou o y lá nas contas. Aí eu agora integro novamente, mas com relação a y. Tudo que não for y aqui vai ser considerado constante. Olha lá. Isso vai dar y sobre 3, né? Porque é a integral da constante aqui, mais 3 y2 sobre 2. Né? De 1 até 2, e agora é só fazer as contas, né? F zona de 2 menos F zona de 1, e acabou. Né? F zona de 2 é 2/3 mais 3 vezes 2, né? Tem que ficar 4 sobre 2, 2, 6. Olha lá. 2/3 mais 6 é F zona de 2, menos F zona de 1. 1/3 mais 3 meios. Pronto, está aqui. E isso, faz as contas e dá lá um número, né? Viu lá? Repara, primeiro integrei com relação a x, peguei o resultado e integrei de novo com relação a y, com relação a outra variável. Isso é o que se chama uma integral iterada. Você integra, no caso de uma função de duas variáveis, eu integro duas vezes. Uma integral com relação a uma das variáveis, a outra integral com relação a outra variável. Pegaram a ideia? Quer ver? Essa mesma função eu poderia fazer diferente. Eu poderia ter feito primeiro com relação a y, depois com relação a x. Percebe? Professor, Oi. esse intervalo que você usou na segunda integral, ele é só um exemplo ou tem motivo? É só um exemplo. É só um exemplo. Ah, entendi. Podia ser qualquer coisa, tá? Eles podem ser diferentes, às vezes podem ser iguais, podem ser diferentes, pode ser qualquer coisa, tá? Obrigado. Nada. Professor, Diga. aí o resultado da integral de z, da função z, seria a soma dessas duas integrais que a gente achou? Veja bem, você perguntou integral da função z, mas integral com relação a quem? Veja bem, ela tem uma integral com relação a x, que deu isso aqui. Teria uma outra integral, quer ver? Com relação a y. Eu poderia ter pego aqui e integrado com relação a y. Daria um outro resultado. Percebe? Tem múltiplas possibilidades. E não vai ter, eu não vou poder falar assim, qual é a integral da função z? Depende.
Com relação a x ou com relação a y? E a integral iterada? Olha, a gente fez primeiro com relação a x e depois com relação a y, mas podia ter feito ao contrário, tá? Ó, quer ver? Aqui existe uma anotação, uma maneira de escrever isso tudo numa expressão só. Quer ver? Eu integrei primeiro com relação a x e depois com relação a y. O que a gente calculou, então, foi o seguinte. Ó, essa integral com relação a y... Posso pagar esse trechinho aqui? Pagar aqui, hein? Olha lá. Essa integral com relação a y, eu estou integrando o quê? Repara. É a integral do que deu aqui antes. Então, é a integral de quem? Dessa integral. Está vendo? Poderia escrever integral de z dx dy? Poderia. Agora, cuidado. Veja que cada uma tem o seu intervalo, né? Então, eu poderia aqui escrever simplesmente z, mas eu respeitando aqui os intervalos e deixando claro com relação a que a integral está sendo calculada. Quer ver? Eu vou abreviar aqui. Eu posso escrever assim, integral de 1 a 2, da integral de 0 a 1, daquela expressão, que é o z, né? Agora, a mais interna é dx, a mais externa é dy, tá vendo? Quando eu escrevo assim, compacto, a única coisa que eu fiz foi tirar o parênteses, tá vendo? Esse parênteses pode ser retirado. Mas a gente olha para isso e entende assim, tá? Não escrever o parênteses, como eu fiz aqui, é apenas uma maneira prática de abreviar a expressão, tá? Mas a interpretação é sempre essa. É a integral do quê? De uma outra integral, tá? Uma com relação a x, a outra com relação a y. Não precisava ter sido calculado nessa ordem. Podia ter primeiro com relação a y, depois com relação a x, né? Mas a gente calculou assim. A maneira abreviada seria essa. Não escreve os parênteses, mas quando você vir sem parênteses, já sabe. É para fazer primeiro a mais interna. Você faz primeiro essa. Depois a outra. Tá? Essa é a convenção. Tá? E, convenhamos, é bem mais prático escrever sem parênteses, né? Quer dizer, é bem mais prático, mas é um pouquinho mais prático, né? Só um pouquinho, né? Você escreve menos um pouquinho, né? Tá? Pode escrever assim. Tá legal? Entendido aí? Vamos fazer mais um exemplo, né? Ó, poderia usar a mesma função trocando tudo. Fazer primeiro com relação... Ó, podia fazer aqui com relação a y... Já fazer diferente. Aqui com relação a y, depois com relação a x. Aí, essa ia ser de 1 a 2 e a primeira de 0 a 1, né? Tá? Porque a variação do x era de 0 a 1 e a do y era de 1 a 2. Mas tem muitas possibilidades, você está vendo? Mas é sempre a coisa está amarrada com relação às variáveis. Ó, a gente aqui calculou assim. Né? Então, não, foi ao contrário, né? Ao contrário, ó, acho que é trocado aqui. Tem que tomar um cuidado com isso para não inverter. Olha só. Porque quando você inverte, às vezes dá igual, dependendo do que for, mas às vezes dá completamente diferente, depende do que for. Né? Olha lá. Primeiro essa, né? Depois a externa. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos imaginar... uma outra funçãozinha aqui qualquer. Olha lá. Exemplo. Ó, vamos fazer a integral iterada. A integral iterada de
aqui de 0 a 1, para ficar bem fácil. A função vai ser a função y é elevado a x dx dy. Então, esses são os limites de integração de y. Aqui eu vou colocar os limites de integração de x. E como nessa integral mais interna, né? Nessa integral aqui, o y é constante, né? Eu considero constante, porque eu estou integrando com relação a x, eu posso até fazer o seguinte, colocar uma variável aqui como limite de integração, uma variável y, porque ele é uma constante nessa integral, então nada impede de eu ter ele aqui como limite de integração. Os limites de integração, né, a gente tem trabalhado sempre com eles constantes, né? Eles podem também ser variáveis em algumas situações, se a gente tiver tempo, depois eu vou discutir com vocês, tá? Mas a gente tem sempre trabalhado de constante até constante, de constante até constante, né? Continua, de constante até constante, porque a integral é com relação a x. Então, 1 minuto para vocês calcularem essa integral. A mais externa vai dar um trabalhinho extra, hein? Vamos ver se vocês lembram. Com vocês. Me avisa aí quando terminar. Uma maneira de fazer, né? Você pode fazer separadamente essa daqui, né? Para, se quiser não juntar muita coisa, né? Primeiro faz essa e depois coloca aqui dentro o resultado e faz a externa, né? A integral mais externa. Né? Sei lá, faz do jeito que vocês preferirem. Me avisa aí quando acabar, hein? Ó, vou fazer o comecinho dela aqui, hein? Vou fazer uma parte inicial, para ver se está indo todo mundo bem. Olha só, essa mais interna. Vamos fazer separado aqui. Ó, a integral de 0 a y, de y é elevado a x dx. Você quer ver? Y considerado constante, porque eu estou integrando com relação a x, igualzinho como a gente fazia na derivada parcial. Aqui a gente poderia chamar até de integral parcial, que nem a derivada parcial. Só que esse nome não é usado, não se usa esse nome, mas seria válido chamar, né? Porque é a mesma coisa, né? Só que a gente está integrando em vez de derivar, né? Bom, se
eu estou integrando com relação a x, e y é constante. Eu posso até passá-lo para fora da integral. Olha só, você pode até fazer isso. Integral de 0 a y de e elevado a x dx. Você passou a variável? Não, eu passei a constante, porque nessa integral o y é constante. Então, a variável y, que aqui é constante, pode ser jogada para fora da integral. E aí fica muito fácil, né? Ó, vai dar y que multiplica. Integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo, de 0 até y. Hã? Que vai dar y, que multiplica e elevado a y, menos e elevado a 0, 1. Hã? Podemos escrever y é elevado a y menos y. Essa é a integral mais interna, né? Essa daqui, né? Agora ainda tem a outra. Vai lá. Então, ó, vou acrescentar aqui. Então, isso é a integral de 0 a 1 disso que está aqui dentro, que é aquele resultado ali. Y é elevado a... Professor, Só um minutinho, deixa eu só escrever aqui. Né? Essa de dentro deu esse resultado aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer agora é aquilo ali. Diga. pode repetir, por favor, a parte que você substituiu o intervalo de 0 a y, que eu fiquei perdida? Tá. Ó, a variável era x, né? A integral era com relação a x. Integral de e elevado a x dx é elevado a x. F zona de uma coisa menos F zona da outra. F zona de y é elevado a y. Eu vou substituir o x por esses valores. Vai ficar e elevado a y. Menos F zona de 0 é elevado a 0, 1. Só isso. Que multiplica aqui fora o y. Entendeu? Ah, tá, entendi. Ok. Agora é só fazer aquela última ali. Que é bom para lembrar de um negócio. Qual o negócio que você tem que lembrar para fazer essa segunda integral? Essa última integral aqui? Tem que lembrar de uma coisinha. Qual é a coisinha? Integral por parte? Isso, exatamente. Que é até uma integral que nós fizemos aí em sala e tudo, né? Com outras letras, mas é a mesma.
Você pode separar em duas ali. A integral de 0 a 1 de y elevado a y dy, menos integral de 0 a 1 de y dy. É interessante aí separar, porque essa parte aqui é bem fácil, né? Aqui é que tem um trabalhinho adicional da integração por partes. Então, quanto é que dá a indefinida? Quanto é que dá y elevado a y dy? Quanto é que dá isso? Hã? Você vai fazer integral por partes. U dv. Aí vai dar o v menos integral de v du. E aí, quanto é que dá isso? Estou fazendo a indefinida separadamente. Quanto é que vai dar isso? dv pega tudo aqui, né? U é apenas y. A gente fez essa em sala. Então, alguém chegou ao resultado aqui? Quanto vai dar isso, pessoal? Alguém chegou nesse resultado? Sim. É essa daí. Então, aqui, ó, y é elevado a y menos é elevado a y de 0 a 1, menos a outra aqui. Bom, a outra é muito fácil, né? y2 sobre 2. Nem precisa de parênteses, né? Bom, deixa aí, de 0 a 1. Pronto. Bom, bota parênteses para evitar a confusão. Pronto. Né? E aí, a partir daí, continhas e mais continhas, né? Professor, eu não lembro, acho que eu acabei confundindo como é que era uma formulazinha que tinha o E elevado a uma f de x qualquer, função qualquer.
E aí, quanto é que dava uma derivada dessa? Não. Se você tivesse assim, a y, deixa eu separar aqui, né, para evitar confusão. Se fosse assim, y igual a e elevado a uma g de x, é isso que você está perguntando? Isso, quanto daria essa derivada? A derivada é o clássico e elevado a g de x vezes g' de x. Né? A gente escreve assim, abreviado, né? E elevado a u, né? Onde u seria essa g de x. U. Aí a derivada é e elevado a u vezes u'. Era essa a sua pergunta? Só isso? Era, porque eu acabei confundindo a integral de y elevado a x, porque eu pensei que tivesse que fazer y vezes x, que multiplica e elevado a x. Cuidado. Descer o expoente. Cuidado. Você falou na integral de y elevado a x. Agora, d o quê? Sem dizer o quê aqui, muda tudo. D o quê? Eu pensei isso na primeira, quando era dx. dx, tá? Porque se você trocar de dx para dy, as contas mudam completamente, vai dar outra história. Depois a gente vai fazer esse mesmo exemplo com ordem trocada. Você vai ver que vai dar um negócio totalmente diferente. Vamos ter que dar uma ajeitada aí nos índices. Mas vamos lá. Ó. Essa daqui, você teve... Onde é que foi que você teve alguma dúvida? Foi nessa ou na dy? Aqui era dx. Sim, eu estava falando que eu confundi alguma forma, que eu não lembro de onde eu tirei, que tinha que descer o expoente para ficar yx que multiplica e elevado a x. Não, eu não sei de onde é que você tirou esse negócio, não. Você confundiu alguma coisinha aí. Mas aqui, por exemplo, na integral x, é aquela que eu fiz primeiro, né? Aqui é constante. A integral de e elevado a x. Isso vai dar y e elevado a x, mais uma constante. Porque, repara, o y pode passar para fora, né? Fica integral de e elevado a x. Y vezes a integral de e elevado a x. Tá? Aí, se fosse dy, seria como? Aí já muda. Se for dy, repara, você pode passar o e elevado a x para fora. Ou então, só pensar, isso aqui é uma constante. Então, é constante vezes y. O resultado é y2 sobre 2 vezes a constante. Mais c. Obrigada. Nada. Bom, o exemplo. Ficou legal aí? Fizemos aqui. Quer dizer, não fizemos. Eu coloquei o resultado da integral por partes. Isso é uma integral que a gente já fez aqui na sala. Ela entrou aí só para a gente lembrar das integrais por partes, né? A gente lembrar delas. Aí, fazendo a interna, vai dar isso. Depois, fazendo a externa, separamos em duas. Aqui é a integral por partes, aqui é uma integral comum. E a partir daí é só contas, né? Vai dar até uma conta engraçada, porque f zona de 1 dá 0, né? Vai dar e menos e. Menos f zona de 0. F zona de 0, aqui dá 0, aqui dá menos 1. Então, como é menos f zona de 0, é menos menos 1, vai dar 1. A outra dá meio. Então, esse resultado todo, essa conta toda, é meio. Viu lá? Tudo bem aí? Olha.
tinha a ideia de fazer o contrário, a gente já acabei comentando ali, né? O que seria? Posso mudar aqui, apagar? Seria você fazer dy dx. Mas aí a gente vai ter que fazer um ajuste aqui, porque aqui y é a variável e x é a constante, né? Então, esse y aqui causa confusão. A gente não viu nenhuma situação dessas, né? Então, para evitar essa confusão, de ter a variável aqui e aqui, né? Isso é possível, tá? Tem um jeito de sair disso. Nós vamos ver se sobrar um tempo aí para a gente. Por enquanto, nós não comentamos isso. Então, eu vou trocar aqui para x, pronto. Porque aí tudo bem, né? Nessa integral interna, o x é constante. Então, ele entra ali como se fosse 1, 2, 3, um número qualquer, né? E aí vai mudar tudo. Paga isso. Vai mudar tudo, vai dar um resultado completamente diferente. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha só, a mais interna, integral de 0 a x de y é elevado a x dy. Está vendo lá? Olha só. Pode passar o e elevado a x para fora, né? E elevado a x integral de 0 a x de y dy. Né? Então, eu vou fazer e elevado a x vezes y2 sobre 2. Não preciso das constantes, porque é uma integral definida, né? De 0 a x. Pronto, nem precisa do parênteses. De 0 a x. Nem precisava ter jogado para fora, né? Mas se jogar... Né? Poderia fazer assim, quer ver? Já que eu joguei para fora, poderia fazer assim, ó, pronto. Quer ver? Espera, deixa eu consertar aqui. Não, tá deu. Ó. Era e elevado a x vezes a integral. Então, é e elevado a x vezes a integral. Pronto, aqui, na hora que eu escrevi ali, eu juntei tudo de novo, né? Eu passei esse cara aqui para dentro. Mas, assim, ao pé da letra é e elevado a x vezes a integral. E elevado a x vezes isso. Né? Enfim, acabou. Né? Ou seja, f zona de x menos f zona de 0 vai dar 0, né? Na f zona de x vai ficar aqui, ó, x2 sobre 2 vezes e elevado a x. Vai dar isso, né? E aqui vai dar x2 sobre 2 aqui dentro. Aqui dentro dá x2 sobre 2 apenas, né? Então fica x2 sobre 2 vezes e elevado a x. Pronto. Essa é a integral. Isso ia virar integral de 0 a 1 desse treco aqui. x2 sobre 2 de e elevado a x dx. Está acompanhando? Esse sobre 2 posso passar para fora. Fica integral de 0 a 1 de x2 e elevado a x dx. Que também é uma integral por partes, que nós já fizemos. Não vamos fazer agora, não. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, porque é aquela que a gente integra, depois integra de novo por partes, faz 2 vezes a integral por partes. Na primeira aula de integral por partes, nós fizemos aquela anterior, né, que corresponderia a x elevado a x, e depois fizemos essa aqui. As duas foram feitas lá. Né? Essa aqui dá mais trabalho, mas sai por partes numa boa também. Não vamos fazer agora, senão a gente se alonga muito aqui nesses cálculos. Tá? Mas aqui eu ponho etc. Pronto. Quem quiser, depois
é bom olhar lá e ver como é que fica. Terminar ela. Tá ok? Tudo bem até aí? Bom, eu vou passar aqui para as transparências. Eu tenho umas transparências que vão nos levar até onde a gente quer chegar, que é na integral dupla, né? Essas integrais iteradas, elas são apenas uma ferramenta para o cálculo da integral dupla. Então, deixa eu carregar aqui. Vai aparecer aqui, integral. Saiu, foi parar no. Era lá, gente. Aqui. Está carregando. Só um minuto que ele está carregando. Esse arquivo é maior, um pouco mais comprido, ele demora um pouquinho mais. Mas já está quase todo. Acho que já até dá para... Está terminando. Pronto. Olha lá, integrais iteradas, né? Então, aqui tem um exemplozinho introdutório. A gente já fez aí no quadro alguns. Não, a gente pode dar uma olhadinha, passar por ele assim, meio rápido, né? A gente sabe calcular as integrais parciais. Integral disso com relação a x, todo mundo sabe, né? Qual é? 1, né? Claro, porque a derivada de x é 1, a derivada de y2 vai ser 0 com relação a x. E a derivada com relação a y vai dar 2y, certo? Ninguém pode ter dúvida quanto a isso. Aí, de maneira análoga, nós estamos calculando as integrais com relação a uma variável ou com relação a outra. Por exemplo, essa daí é a integral daquela função lá, x mais y2, que é uma integral fácil de integrar. Observa com relação a x, integral dx, né? O dx ali está indicando claramente qual o cálculo que a gente tem que fazer. Então, a antiderivada é x2 sobre 2 mais xy2, tá certo? De 0 a 1, aí é só fazer f zona de 1 menos f zona de 0, dá aquilo ali, tá? Vamos fazer de novo a mesma função no mesmo intervalo, só que agora dy. Então, vai ser a integral da função, a função é x mais y2, dy. Agora o x é que é constante. Então, olha a antiderivada aí, vocês concordam com ela? X é a constante, então vai dar xy mais y3 sobre 3. Tá certo isso, pessoal? Quem não entender alguma coisa, fala, hein? Mas acho que nessa altura do campeonato já ficou claro, né? Aí faz f zona de 1 menos f zona de 0, a variável é y, dá esse resultado aqui, dá x mais 1/3, tá? Observa que dá resultado completamente diferente, e é claro que ia dar diferente, porque a variável mudou de x para y, né? De uma integral para outra, né? Tudo bem? Se alguém quiser tirar um print do resumo, tá aí. Isso é interessante, serve de resumo, né? Continuando. Ó, na página anterior, né, no slide anterior, nós tínhamos calculado isso, deu esse resultado. E aí, agora, nós vamos fazer a iterada. Ó, vamos calcular a integral iterada, integral da integral, né? Então, é só substituir ali dentro o valor que a gente achou antes. Vai ser a integral de 2 até 3, daquele resultado que nós tínhamos encontrado. E agora é uma integral simplérrima, né? Já tem o resultado, já está ali, porque a integral é muito fácil, eu botei logo o resultado, né? 41/6, ok? Ó, normalmente não se coloca aquele parêntesão, normalmente se escreve direto assim. Integral de 2 até 3 da integral de 0 a 1 de x mais y2 dx dy. Mas a gente entende, né, que é para calcular primeiro a mais interna e depois a mais externa. Claro? Ok.
Também podíamos calcular tudo ao contrário. Ó, integral de 1 até 2, da integral de 0 a 1. Aí eu mudei os limites de integração. Lá em cima era, o y variava de 2 a 3, aquele está variando de 0 a 1, o x de 1 a 2. Tá? Mudou os limites de integração, mas aí esses limites são arbitrários. Tá? Quer dizer, depende do problema, né? Olha só. Então, é aquela mesma história. É a integral daquela de dentro, o resultado que vai dar ali dentro. Primeiro, você vai fazer o que foi colocado entre parênteses, que dava x mais 1/3. Essa nós tínhamos feito antes. X mais 1/3. Aí, é uma integral simplíssima, que vai dar 11/6. Tá ok? Isso era a conversa das integrais iteradas. Ó, coloquei aqui como definição, então, sempre que você tiver... Deixa eu voltar aqui. Alguém quiser tirar um print aí, né? Porque isso aí resume tudo que a gente falou. Então, pode valer a pena, para quem quiser depois relembrar. Então, vamos em frente. Voltando aqui. Definição. Então, se escreve assim, normalmente, mas o que se quer é calcular isso, conforme eu falei. É a integral daquela coisa entre parênteses, que vai ser calculada primeiro. Né? Também podíamos ter, olha só, agora na outra ordem de integração, se fosse dy dx, ia dar no mesmo. Você primeiro faz a mais interna, depois a mais externa. Claro? Até aí, tudo bem? Quem quiser bater o print, está aí o resumo. Seguindo, vamos agora começar a entrar no papo da integral dupla. Olha lá. Para lembrar da integral dupla, nós vamos lembrar primeiro da integral simples, comum, que a gente fazia há algum tempo atrás, né? Que a gente fazia até antes do recesso. Olha lá. Essa integral, quando a função tinha um gráfico assim, acima do eixo x, né? A gente sabia o problema, a integral, melhor dizendo, a integral definida, né? Ela apareceu a partir do cálculo dessa área, né? Surgiu essa questão, qual é a área entre a curva e o eixo x? Quando a curva está acima do eixo x? Esse problema é muito importante, não pelo aspecto geométrico, também tem o aspecto geométrico, né? Alguma pessoa interessada puramente em geometria podia querer calcular essa área, apenas geometricamente. Mas a gente aqui da economia, né? Vocês, no caso, né? O interesse dessa área é porque ela representa a probabilidade, ela pode representar um indicador financeiro, um indicador econômico qualquer. Tá? Então, o interesse é por aí. Aí, qual foi o caminho que a gente fez? Né? Fizemos lá um cálculo aproximado, depois passamos para o cálculo exato, que era dado pela tal integral definida. Né? E o cálculo da integral definida era feito pelo teorema fundamental do cálculo. F' de B menos F' de A, né? Onde F' era a antiderivada da F'. Né? Nós discutimos isso e encontramos a área da região. Tá. E a integral dupla? Bom, para a integral dupla, nós vamos ter funções de duas variáveis. Ah, não podia ser de 3? Pode ser função de 3 variáveis, só que aí a integral vai ser uma integral tripla, que nós vamos ver depois. Por enquanto, nós estamos na integral dupla, então ela é para funções de duas variáveis. Tá? Se vocês bem lembram, né, vocês viram isso em matemática 1. Uma função de duas variáveis vai ter como gráfico uma superfície do R3. Então, se você quiser desenhar o gráfico dessa função, e tem milhões de aplicativos, até para o celular, no meu celular eu tenho um aplicativo que faz uns gráficos lindos, de funções de duas variáveis. E fica perfeito. E depois até mostro para vocês. Vai ser uma superfície no R3. Digamos, por exemplo, vamos imaginar que essa função aí
tivesse como gráfico essa superfície. No eixo X e no eixo Y, eu marco valores das variáveis, no eixo Z, eu marco os valores da função. Como é que esse gráfico era construído? Você vai pegando pontos no plano XY, ó, peguei um ponto ali, tá vendo? Ó, o ponto ali piscando, entendeu? No ponto, eu calculo o valor da função. Calculo o valor de f. Esse é um ponto do plano XY, tem um x e um y amarrados ali. Eu vou lá na função, calculo f de xy, isso vai ser o z. Ah, eu subo um valor igual a f de xy e encontro um ponto no gráfico da função. Todo mundo lembra disso, né? Olha lá. E assim por diante. Vou pegando pontos, achando o valor da função, pegando pontos, achando o valor da função, pegando pontos, achando o valor da função, e vou passeando por aí até desenhar muitos pontos e conseguir enxergar o gráfico da função. Por esse desenho aí, dá para a gente perceber que esse trecho de gráfico que está desenhado aí em vermelho corresponde a esses valores de x, y. Esses quais? Os valores de x, y dentro dessa regiãozinha que eu marquei aí. Está vendo? Essa regiãozinha seria um retângulo, no caso, um retângulo no plano XY. Se você observar bem, esse retângulo é a projeção desse trecho vermelho de superfície aí, lá no plano XY. São os pontos dessa regiãozinha aí que vão gerar esse trecho de gráfico da função. Essa regiãozinha aí, ó, dei até um nome, D. É aquela regiãozinha ali embaixo. Subindo, lá em cima, tem um trecho do gráfico da função que está acima do plano XY. Se você agora observar bem esse desenho, você vai ver uma semelhança, uma analogia muito grande com o desenho da área ali na esquerda. Ali na esquerda era a função de uma variável. Tinha uma curva de gráfico, lá embaixo o eixo X. Aqui à direita, a gente tem uma superfície como gráfico e lá embaixo tem o plano XY. Tem uma região do plano XY, a região D. No desenho da esquerda, formava-se uma área acima do plano XY, correspondendo ali ao intervalo AB. No exemplo da direita, na função de duas variáveis, você vê que ali tem um sólido cuja base é a região D, lá do plano XY, e que vai subindo, subindo, subindo até a superfície lá em cima, aquela superfície vermelhinha lá em cima. Fica um sólido. E é um problema muito importante aqui, para várias áreas, inclusive para a economia, encontrar o volume desse sólido. Olha só, chamei o sólido de S. Pronto, ele tem um nome. Então, nós vamos querer encontrar o volume de S. Repara, esse volume de um sólido que está acima do plano XY, né? E está entre uma região do plano XY e o gráfico da função z igual a f de xy. Estão vendo lá? E a analogia vai mais longe agora. Lá no problema da área, a função de uma variável, a área era dada pela integral definida, de A até B. Aqui, no caso da função de duas variáveis, no caso de eu querer encontrar o volume desse sólido, esse volume vai ser dado por uma coisa chamada integral dupla da função f sobre a região D. A integral dupla é escrita assim, você bota duas cobrinhas, né? No caso, duas letras S, e eu escrevo embaixo ali a região que definiu esse sólido, né? Que iniciou a definição desse sólido, vamos dizer assim, a região sobre a qual o sólido está construído. Viram lá? Para que calcular esse volume? Pelas mesmas razões lá que a gente calculava aquela área. Esse volume, ele
pode representar uma probabilidade de um evento ocorrer. Um evento que dependa de duas variáveis aleatórias, uma variável aleatória x e uma outra y. No exemplo ali da área, era a probabilidade de um evento que dependia apenas de uma variável aleatória, a variável aleatória x. Aqui eu estou num evento mais complicado, um evento onde tem duas coisas variando aleatoriamente. Eu quero saber a probabilidade. Uma das maneiras de calcular é assim, integrando uma certa função, que é chamada função densidade de probabilidade. A integral dessa função, geometricamente, corresponde a esse volume desse sólido que está desenhado aí, e é a probabilidade procurada, vamos dizer assim. Pegaram a ideia? Há uma analogia muito grande entre as duas situações. Uma é área, outra é volume. As aplicações são as mesmas. Tá? Bom, nossa hora já vai longe, então eu vou dar aqui um teorema e a gente não vai discutir como é que se chega até lá, hoje, agora. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que se chega na integral dupla, através de um procedimento totalmente análogo ao que a gente usou na integral simples, na integral definida para achar a área. Você lembra que a gente aproximava aquela área por uma soma de retângulos? Lembra disso? Uma soma de áreas de retângulos. E quando o número de retângulos tendia para infinito, a soma de suas áreas tendia para a área da região. E esse limite, quando n tende a infinito, quando o número de retângulos tende a infinito, da soma das áreas dos retângulos, era o que a gente chamou de integral definida, né? Era um limite da soma das áreas dos retângulos, quando o número de retângulos tendia para infinito. Esse limite é que é chamado de integral definida e representa a área ali daquela região quando o gráfico está acima do eixo x. Todo mundo lembra disso? Aqui vai ser feito um raciocínio totalmente análogo. Só que não vão ser retângulos. Nós vamos colocar ali dentro, a gente vai discutir mais isso na próxima aula, a gente vai colocar ali dentro um monte de prismazinhos. Vocês lembram do que é um prisma? Ali dentro, a gente imagina esse sólido aproximado por um monte de prismas. Como se fosse um pacote de macarrão. Imagina um pacote de talharim, aqueles talharinzinhos todos lá dentro. Esse sólido aí vai virar um pacote de talharins. A gente vai fazer isso na próxima aula. E a gente vai fazer a soma dos volumes dos talharins, de cada talharinzinho. Porque cada talharinzinho é um prisma. E aí é fácil de calcular. Vocês lembram como é que calcula o volume de um prisma? É só fazer a área da base vezes a altura. Também é análogo à área do retângulo, né? Que é base vezes altura. A analogia aqui é total em todos os aspectos. Então, na próxima aula eu vou mostrar isso para vocês, que a gente coloca ali um monte de prismazinhos, esses prismas aproximam o volume e somando o volume de todos os prismas, quando o número de prismas tende a infinito, a gente vai encontrar no limite o volume exato, que é chamado de integral dupla. Por agora, como a nossa hora já está adiantada, e a gente ainda quer fazer alguns exemplos, nós vamos ver um teorema, tá? É o chamado teorema de Fubini. É um nome engraçado, né? Fubini. Olha só. Espera aí. Aqui eu vou ter que pular essas continhas. Tá aqui. Opa, foi demais. Espera aí. Aquelas continhas a gente vai ver na próxima aula e vai esticá-las um pouquinho mais. Ó, o teorema de Fubini. O teorema de Fubini é utilizado quando aquela região D, lá embaixo do sólido, em cima da qual o sólido está construído, né? Ó, voltando aqui, ó. Tira aqui esses comentários. Olha só, nós estávamos aqui. Ó, a região D está aqui embaixo, né? E o sólido está construído em cima dessa região D. Essa região D, ela pode ser muito variada, ela pode ter muitos formatos diferentes, ela pode ser bem genérica. O caso mais simples de calcular é quando essa região é um retângulo. Então, é sobre isso que o teorema de Fubini vai falar. Vamos lá correndo no teorema de Fubini, está aqui. Teorema de Fubini. Aqui no plano XY, estão vendo o desenho aí do lado, tem um retângulo.
Esse retângulo é aquela região D, lá do volume do sólido. E o teorema de Fubini vai falar o seguinte: se a função for contínua aqui nesse retângulo, né, D, né, faltou só botar o D ali dentro do retângulo, mas repara, o retângulo D, repare, é o conjunto dos pontos x, y, com x entre A e B e y entre C e D. É esse retângulo que está aí do lado. Então, a integral dupla sobre D daquela função que corresponde ao volume daquele sólido, daquele desenho lá atrás, olha aqui, ela é calculada assim, por meio de uma integral iterada. Repara a primeira, a do meio aqui, né? Essa integral do meio. Integral de A até B, de C até D, de f de x, y. Repara, dy dx. Está vendo lá? Então, y variando de C até D, como é ali no retângulo, x variando de A até B. Mas como a região é um retângulo, eu posso inverter aqui a ordem de integração sem alterar o resultado. Isso tudo é o teorema de Fubini. Então, olha só, a última integral, a terceira aqui da direita. Na terceira, olha a ordem de integração. Eu fiz na ordem dx, dy. Então, x agora corresponde à integral mais interna. Então, a mais interna agora está de A até B. Estão reparando ali? E a mais externa, que é a dy, agora está de C até D. Viu lá? Observa que tanto na integral do meio, né, que é a integral dy dx, quanto na integral dx dy, que é a mais à direita, o cuidado que eu tenho que ter é colocar os limites de integração no lugar correto, né? Olha para o retângulo, x vai de A até B. Então, naquelas integrais iteradas ali, eu vou colocar de A até B onde corresponder a x, né? E lá no retângulo, y é que varia de C até D. Então, mesma coisa. Nas integrais iteradas ali, eu vou colocar o intervalo de C até D na integral que corresponde a y, né? Seja a mais interna ou a mais externa, conforme a ordem de integração. Vocês pegaram essa ideia, gente? Vamos fazer um exemplo. Vamos voltar ali para o quadro para a gente fazer um exemplo lá. Alguma pergunta aqui? Quem quiser tirar um print aí, pode aproveitar, né? Está aí o teorema que a gente vai usar hoje. Olha só. Professor? Só um minuto, deixa eu voltar aqui. E aqui também, né, para quem quiser tirar o print para entender a analogia das duas situações, tá? Que a gente vai explorar bastante na próxima aula. Vamos fazer os macarrõezinhos ali, os retângulos de lá, comparar uns com os outros. Isso vai ser na próxima aula. Quem quiser aproveitar e tirar o print, tá aí. Diga, quem fez a pergunta? É que eu não consegui entender muito bem esse teorema. Queria saber se podia explicar de novo, por favor. Tá, vamos lá nele. Eu vou no quadro, acho que vai dar para explicar melhor. Aqui funciona mais como resumo, né? Como revisão, resumo, né? Essas coisas aqui no quadro, na explicação, o quadro em geral é melhor, né? O slide é bom quando tem muito desenho, né? Aí você vai fazendo, construindo no slide. Ou então, assim, para revisar o final, né? Porque aí já tem o resumo todo ali, é só tirar o print e pronto. Eu vou fazer ali no quadro, tá? Vou explicar isso no quadro com calma. Aí você vai ver que o que eu vou concluir vai ser isso aí mesmo. Não vamos discutir como é que se chega a isso agora, tá? Vamos tentar discutir isso mais à frente, tá? A partir da próxima aula. Olha só, vou voltar para o quadro, tá? Alguma pergunta aí? Mais adicional, só para a gente já levar para lá? Tem uma pergunta, professor. Pode recapitular o que seria esse DA? O que seria o esse A, na verdade, do DA? DA? Ah, tá. É a notação. Tá, desculpe. Eu vou colocar ali no quadro. Tá. Entrou a notação aqui, eu não falei dela. Já foi automático aqui. Vou falar tudo ali no quadro, tá? É a notação da integral. Repara aqui. É a notação... Olha aqui no desenho. Espera aí, vamos voltar mais, que esse está fora hoje. Sai daí, rapaz. Pronto. Olha aqui, quando eu falei volume de S é dado por uma coisa chamada integral dupla.
A integral dupla é representada assim. Soma dupla de f de xy dA. Aqui no dA, você poderia escrever também dx dy, mas é mais comum, varia, escrever simplesmente como eu escrevi aqui. Esse dA aqui é só um símbolo. Ele não tem um significado assim de cálculo, mas ele é um símbolo que tem lógica. Lembra que eu falei que esse volume pode ser aproximado por um monte de prismazinhos encaixados aí dentro do sólido? Da mesma maneira que a gente encaixava um monte de retângulos naquela área ali do desenho da esquerda, aqui no desenho da direita, a gente encaixa um monte de prismazinhos ali dentro. E aí soma os volumes. Ali embaixo, quando eu botei volume de S, dois pontos, integral dupla, f de xy seria uma altura de um prisma. dA estaria representando a base, a área da base do prisma. A integral se escreve assim, representando que você está somando volumes de prismas de altura f de xy e base, que é chamada arbitrariamente de dA. Tá? É uma base de um prismazinho construído ali dentro. Tá? É a mesma coisa que você pensar assim, imagina um pacote de macarrão. Aqueles que vêm do mercado, aquele pacote cheio de macarrãozinho dentro. De talharim, que o talharim é aquele retangularzinho, né? Se você cortar ele ao meio, assim, a seção reta dele é um retângulozinho, né? Ele é todo chatinho, né? Não é o talharim que é o chatinho, achatadinho? É achatadinho, né? Ele é um prisma mesmo. Se você pegar um talharimzinho, ele é um prisma. Dentro do pacote de talharim, tem um monte de talharinzinhos. Se você somar os volumes de todos aqueles talharinzinhos, vai dar aproximadamente o volume do pacote. Né? Aqui é a mesma ideia, é olhar para o sólido, olha, sólido, você é um pacote de macarrão. E aí dentro está cheio de talharinzinhos. Cada talharinzinho é um prismazinho, que eu posso calcular o volume, base vezes altura. Então, se eu tiver uma infinidade de talharinzinhos ali dentro, eu vou conseguir uma exatidão nesse cálculo. A soma desses dos volumes desses infinitos talharins vai me dar o volume desse sólido, o volume do pacote de macarrão. É somar o quê, então? É como aquele símbolo ali está representando. Aquele é o símbolo da integral dupla. Ele representa soma de volumes de prismas. O que são os prismas? São uma coisa cuja altura é um valor da função e cuja base é um dAzinho. A gente vai desenhar isso tudo na próxima aula. Tá? Agora, se eu voltar lá naquele desenho, no teorema, então, por isso é que aqui à esquerda aparece f de xy dA. Esse é o símbolo da integral dupla, que vai dar o volume daquele sólido. Pelo teorema de Fubini, pode ser calculado por meio das integrais iteradas. Tá? É um pouco abstrato, né? Falta o desenho, né? Mas a gente vai discutir a construção desse desenho na próxima aula, porque o tempo está já se acabando. Eu queria fazer um exemplo do teorema, para a gente entender o teorema antes da aula acabar. Olha só. Vou passar para o quadro, tá? E responder aqui o pessoal que ainda ficou com uma certa dúvida aqui. Vamos para o quadro. Não, vai ser errado. Quadro. Não, é só chegar aqui. Pronto. Eita! Fui para a câmera errada. Espera aí, gente. Tá aqui. Professor, Oi, diga. a altura do sólido seria o ponto médio da área? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu vou mostrar isso direitinho na próxima aula. Um ponto assim bem central na areazinha, né? Isso, porque eu fiquei na dúvida. Como são vários pontos no Exato. eixo Y, no eixo Z. Escolhe um ponto ali dentro. Na verdade, você pode escolher qualquer ponto dentro da areazinha. Em geral, dá um ponto bom de você trabalhar é com um ponto bem central ali na areazinha.
Olha só, imagina assim. Você tem o sólido construído sobre essa região. Subiu, subiu, subiu. Aí aqui em cima tem a superfície. Tá vendo? Tá vendo o sólido aí? Aqui era aquela região D. Aqui eu estou no plano X. Continua lá para trás. Lá por trás. Y. Tá vendo? Aqui sobe o eixo Z. Passou aqui, passou lá por trás. Tá vendo? Z. Deu para ver aí? Cortou um pouquinho o eixo Z, né? Diminuiu. Vai na risca, né? Tá. Olha só. A ideia era dividir aqui. Ó, você pode, por exemplo, fazer um quadriculado aqui. Pronto, fiz um quadriculado aqui dentro. Ó. Dividir a base do sólido em vários quadradinhos ou retângulozinhos, tá? Em cima de cada um desses caras, a gente sobe um prisma. Esse prisma vai subindo, 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 até tocar lá em cima, em algum ponto. Ó, aqui não ficou muito bom. Esse desenho está feito aqui meio às pressas, né? Ó. Horrível. Não ficou bom. Esse desenho aqui feito assim... Vou fazer uma coisa mais rudimentar, mais assim, ó. Vai subir em cima disso aqui, de um quadradinho, você sobe um prismazinho. Pronto, assim. Até encostar lá em cima. Aí, você calcula o volume desse cara. Aí sobe outro daqui, sobe outro daqui, sobe outro daqui, sobe outro daqui, pá, 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 pá. Aí você vai ter um monte de prismazinhos. Cada prismazinho é como se fosse um macarrãozinho. O sólido vira um pacote de macarrão. E qual é a altura de cada prisma? Você pega um ponto aqui na base e usa como altura o valor da função nesse ponto. Que aí o prismazinho vai bater lá em cima. Tá? É claro, se você tiver meia dúzia de prismas, isso vai ser um cálculo apenas aproximado. Agora, quando o número de prismas tende a infinito, quando ele aumenta, aumenta indefinidamente, os prismas vão ficando fininhos, 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 o encaixe vai se tornando perfeito. E aí a soma deles todos, de todos esses volumezinhos, tende para o volume do sólido. Vou discutir mais isso na próxima aula. Olha, o volume do sólido. E tá um M com 4 pernas, ficou engraçado, né? Volume do sólido, S. Esse é o sólido S, esse objeto todo aqui, tá? Ele pode ser aproximado por uma soma de volumes de prismas, que nós vamos discutir mais, né? Vamos discutir, porque até agora ele só citou, né? Agora, ele pode ser calculado, ele é representado por esse símbolo. Às vezes, ele é representado assim. dx dy. Muitas vezes assim, muitas vezes assim. Essa parte aqui representa a base de um prisma. Essa parte aqui representa a altura de um prisma. E aí você está somando todos eles até obter o volume do sólido. Aqui, dx, dy estariam representando também a área da base de um prisma. Ali está implícito, ou está assim, suposto, que você estaria usando como base pequenos retângulos que teriam um lado dy e um lado dx. Por isso, a área da base é dx dy. Tá? Mas esse dx dy daqui estaria só o simbolismo de representar a área da base. É puramente simbólico. Isso aqui não é o dx da integral quando você faz as contas. Tá? Isso aqui é puramente simbólico para lembrar
que você está somando volumes de prismas, com essa altura e com essa área de base, tá? Agora, o que falava o teorema de Fubini? Posso tirar esse desenho daí? Acho que nem precisa tirar. Olha só. O teorema de Fubini fala o seguinte, que esse volume, que é representado por isso, com esse dA puramente simbólico, ele pode ser calculado assim. Se a base do sólido é um retângulo que vai aqui, x de A até B, y de C até D, então, vai sair um retângulo aqui. Olha o retângulo aqui. Está ali o retângulo. Se a base do sólido, a região que a gente chama de D, que eu chamei ali de D, né? For aqui, ó. Se a base do sólido for um retângulozinho, x já com lados paralelos aos eixos, e se a função f é contínua, pelo menos desse retângulo, então, a integral dupla quer dizer o volume do sólido, se ele está acima do plano xy, o volume dele é dado pelas integrais iteradas. Eu posso fazer de A até B, de C até D, da F. Posso fazer também assim, de A até B, de C até D, da F. Agora, isso tem uma ordem de integração. Qual é a ordem de integração? Se eu coloquei na mais interna de A até B, é porque ela corresponde a x. E a mais externa de C até D corresponde a y. Então, seria essa integral iterada. Aqui, eu coloquei de A até B na mais externa, de C até D na mais interna. Então, a mais interna corresponde a y. E a mais externa, olha aqui, corresponde a x. Esse final ficou um pouquinho corridinho. Estamos estourando o tempo. Quem tinha perguntado, entendeu a correspondência que eu uso para fazer o cálculo? Você pode calcular aqui ou ali o resultado, segundo o teorema de Fubini, né? Fubini. É um nome engraçado, né? Mas é o nome do cara. Olha aí. Sobrenome, né? Tá aí. Pode ser calculado dessa forma e as duas dão o mesmo resultado. Tanto faz fazer assim ou assim. Escolhe, se gostar mais. Tá? Então, algumas daquelas integrais que a gente calculou hoje, né, das integrais iteradas, representavam o volume de algum sólido. A gente vai ver isso mais detalhadamente na próxima aula. Daqui a pouco, essa aula vai subir para o YouTube e vai entrar daqui mais uma hora, no máximo, eu vou colocar lá no site uma relação de exercícios para vocês, que vão ser do TAM também, do livro do TAM. Alguma pergunta adicional, pessoal? Professor, esse teorema de Fubini, ele é para calcular, então, o volume? Ele é para calcular a integral dupla. Aqui funciona igual, é que essas coisas todas a gente vai discutir na próxima aula. Funciona igual ao caso da integral simples, que a gente vinha fazendo. Quando a superfície está acima do plano XY, o teorema de Fubini ele te dá exatamente o volume do sólido. Se a superfície não estiver acima do plano XY, aí esse cálculo, que é o cálculo da integral dupla,
já dá um resultado diferente, tá? Mas essas coisas a gente vai discutir na próxima aula. Para nós aqui, na aula de hoje, tudo se passa com uma superfície acima do plano XY. Então, isso aqui é o volume e o teorema de Fubini te dá o volume, tá? Funciona tudo que nem lá na área. Quando a curva está acima do eixo X, a integral da área, né? Aqui, mesma coisa, tá? Esse negócio aqui, que a gente chamou de integral dupla, pode ser calculado dessa maneira e vai te dar exatamente o volume do sólido, tá? Na próxima aula, nós vamos discutir isso mais, né? A gente vai falar mais sobre isso, escrever mais sobre isso, e isso aí vai ficar bem mais claro. Eu sei que agora ainda está um pouco nebuloso, né? Mas você pode imaginar assim, por enquanto, até a próxima aula, nós estamos nessa condição. Nossa superfície, todo o nosso desenho está acima do plano XY. Então, o nosso cálculo, feito pelo teorema de Fubini, representado por esse símbolo aqui, que a gente chama de integral dupla, esse nosso cálculo é o volume desse sólido. Ponto. Tá? E se a superfície não estiver acima do plano XY? Isso tudo a gente vai discutir na próxima aula. Tá? Alguma pergunta a mais? Clareou para você que perguntou? Deu mais, ou pelo menos clareou um pouquinho? Eu sei que ainda está faltando responder muita coisa aqui. Na próxima aula isso vai melhorar. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, pessoal, boa tarde e até quarta-feira. Tá? Daqui a pouquinho, daqui mais uma hora, vai ter exercícios lá para vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professor. Professor, só queria tirar uma dúvida contigo. Claro. Não é em relação a essa aula, não. Então, o pessoal que vai embora pode ir. A aula acabou. Quem quiser ir embora pode ir. Eu vou desligar a gravação.